Puxa vida, quem diria, hein? Estamos de volta com mais um Fuxico Legal! Ai, socorro! Você percebeu que a gente gosta de fazer esse quadro, né? O que a gente vai falar hoje, Larissa? Hoje a gente vai comentar sobre um episódio, como sempre, do nosso podcast preferido, Não Inviabilize, um picolé de limão chamado Lanchonete. É recente, veja lá, assista lá, ouça lá, porque o episódio é muito legal. A gente vai dar uma resumidinha nele, né, talvez? Sim, uma resumidinha assim, porque também a gente quer que vocês vão lá ouvir, porque vale a pena. Vale a pena. É um caso bem legal para você pensar o direito da empresa, misturado com um bom fuxico de direito de família, casal, essas coisas suculentas. Super suculento. Então, como você começa a contar a história? Pode ser. A gente está nessa história, um casal resolve sair dos seus empregos, são casados, resolvem sair dos seus empregos para montar um negócio próprio. Exatamente. E, inclusive, logo no começo do podcast, existe uma provocação, né? Sim, a Deia, que é justamente a pessoa que narra os podcasts, inclusive, amamos você, Deia, ela fala sobre um acordo que eles fizeram na saída da personagem principal desse episódio, que é a Esmeralda. É um acordo no sentido da saída dela da empresa, com relação a verbas, e ela até questiona, será que isso é legal? E, gente... É legal, sim. Desde 2017, quando teve a reforma trabalhista, o trabalhador tem uma das possibilidades de saída, hoje reconhecida juridicamente, é fazer um acordo com o empresário, com o empregador, e esse acordo normalmente significa verbas de 20%, como se fosse verbas rescisórias de 20%. Então, o acordo que ela fez, joinha para o acordo que ela fez. Tudo certo. E aí eles, então, os dois, marido e mulher, saem dos seus devidos empregos, fazem esses acordos, recebem suas verbas, e com essas verbas eles resolvem abrir um negócio. Uma lanchonete. E eles resolvem ser sócios 50-50. Segundo o podcast, eles fizeram a sociedade certinha, montaram uma empresa e tudo mais. Mas param aqui as informações que a gente tem sobre essa sociedade, né? Sim, porque a gente que é do direito, a gente já começa a pensar em várias outras coisas que estão por trás da história. E uma delas é justamente que tipo de sociedade, como que eles pensaram isso. Que tipo de empresa eles abriram, né? Será que eles buscaram alguma consultoria jurídica? E o que a história indica que provavelmente não. Como a maioria das pessoas. Gente, fazer o contrato social de uma empresa só usando o serviço do contador é muito, muito, muito arriscado. Porque tem muita coisa num contrato social muito simplificado, que normalmente o contador vai te levar a fazer, que não está previsto ali. E que na hora que as coisas têm alguma complicação, você vai sentir justamente falta desses detalhes do contrato social. E são essas coisas que acontecem no episódio. Exatamente. Por quê? Porque eles abrem a lanchonete, dá muito certo porque o plano deles justamente verifica que numa determinada região não há lanchonetes. Então eles abrem essa lanchonete e dá muito certo, porque todo mundo quer comer lanche lá. Só que eles têm dinheiro no momento para contratar apenas um funcionário que fica lá na chapa. Logo, o casal deveria participar trabalhando. Só que Esmeralda faz tudo e o esposo de Esmeralda fica conversando com os clientes. É o host. É o host da lanchonete. Nem limpar uma mesa ele é capaz. Nem o caixa ele não faz. Não, porque de acordo com ele tem dificuldade com o Pix. Coitadinho. Deve ter 170 anos aí. Exatamente. E aí o que acontece? Esmeralda começa a trabalhar demais e entra numa situação que, pela narrativa do episódio, a gente consegue identificar que é um burnout do trabalho. Ela não aguenta mais fazer tudo e vê que ele não tá fazendo nada. E aí ela desiste, não quer mais brincar de empresária. Chegou a tal ponto que ela pede pra ele, fala, olha, eu não aguento mais, eu quero voltar pro meu trabalho, vamos desfazer isso. E ele não deixa! Ele basicamente vira e fala, se você quer sair, sai, mas você não vai receber nada. A solução que ela quer fazer, né, o que ela deseja fazer e ela traz para dentro do episódio, ela queria, como ela faz o caixa, ela queria começar a tirar o percentual do investimento dela, que foi de 30 mil reais, porque ele disse que ela vai sair sem nada, se ela quiser sair. Então ela queria tirar sem ele saber e tal, para ela depois então dizer que vai sair sem nada, mas já ter tirado a parte dele, né? E aí entra uma discussão se isso é certo, se isso é errado, etc e tal.
O episódio, a gente ficou achando que aquilo que... O próximo passo do episódio era justamente uma porção de implicações jurídicas que tinha aí, que a gente precisava falar. Até porque com toda essa situação, ela lá ralando de trabalhar e ele fazendo nada, o relacionamento obviamente começou a se desgastar. Então, além de sair da sociedade empresarial, ela percebeu que ela também queria sair da sociedade conjugal. E aí é que ela é sócia do marido. Ela é sócia do marido. E aí tem um primeiro ponto que a gente queria falar com vocês. Será que vale a pena ser sócio empresarial do seu cônjuge? Será que é para todo mundo isso, gente? Pode ter gente que pensa assim, não, mas já que a gente vai ter os nossos negócios, é melhor a gente não estar cada um em um negócio diferente. Mas tem essas confusões também, né? Você vai ter toda a sua vida com uma mesma pessoa. Você não vai sair de casa para um outro ambiente, você vai sair com aquela pessoa. E como a gente já discutiu um pouquinho, todos os seus ovinhos estão dentro da mesma cestinha. Porque o casal fez todos os esforços econômicos e colocou junto nesse negócio. E agora que as coisas estão difíceis, as amarras, as raízes são muito profundas e difíceis de lidar. Exatamente. Inclusive eu vou aproveitar nesse momento, porque a gente tá aqui falando, mas quem tá filmando a gente é a nossa sócia Tainá. Então, Tainá, quando você quiser falar alguma coisa... Oi, pessoal! Se manifeste. Então a Tainá aqui, muitas vezes talvez ela vá aparecer, ela tá nos filmando, ela gosta de fazer esses comentários off-camera. Muito chique. Muito chique. Exatamente. Bom, e aí o que acontece? Como a Fernanda falou, a gente tem uma situação em que todas essas coisas estão conectadas. Ela tá num desespero, por quê? Porque ele já demonstrou uma resistência muito clara. É porque tá fácil pra ele. Tá fácil. E aí eu até brinquei, falei, nossa, ele inventou uma lei do tipo, sai se você quiser e não leva nada, como se ela nunca tivesse investido. E não só isso, o negócio agora não tem o mesmo valor de quando eles abriram. Sim, isso é uma primeira coisa pra gente falar. Quando eles começaram o negócio, eles pensaram na ideia de 50% para cada um aportou para esse negócio 30 mil reais. Então, no começo do negócio, no dia 1, quando esse negócio começa, ele vale 60 mil reais, que foi o aporte conjunto dos dois sócios. Mas uma empresa, gente, quando ela passa a existir, gerar lucro, gerar expectativas, tem um grupo de clientes, um fluxo desses clientes ali, tudo isso gera valor para esse negócio. Então, a gente certamente não vai dar a esse negócio o mesmo valor do seu dia de partida. Muito provavelmente, se ele está tendo sucesso, se ele é referência na cidade, é provável, se ele não tem dívidas e tudo aponta que não, que ele hoje valha mais que esses 60 mil. Até porque no episódio ele chega a falar pra ela que quer ampliar o negócio. Porque tá lotando de gente e ela lá, ó, ralando todo dia. Sozinha. A sensação que eu tenho é que ele é um investidor anjo, ele colocou o dinheiro lá na empresa, pronto, acabou, vou esperar render, e a Esmeralda tá rendendo mais que o CDI, porque não tem sentido. Ele fala, não, a gente tá lucrando bem, mas você vai sair daqui sem nada. A matemática não fecha. Não fecha. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar o valor da empresa muda na medida em que a empresa existe. Empresas perdem valor, empresas ganham valor. Exatamente. Né? Segunda coisa que talvez seja importante a gente falar, antes de falar de direito de família, é que realmente é muito, muito, muito importante que as esmeraldas ou os esmeraldos, porque pode acontecer o contrário, pode ser um sócio que não seja marido também, né? Ou esposa. Gente, as coisas estão indo mal, você precisa procurar um advogado. Paga por uma consultoria, paga por uma assessoria, se você não vai querer intervenção judicial, mas o advogado pode pensar em muitas implicações. Sim, porque aquilo que a gente conversou sobre essa ideia dela de fazer as retiradas do caixa, isso é algo que pode ser previsto ou não no contrato social. Ela pode, por exemplo, ser a sócia gestora do negócio. Sendo sócia gestora, ela teria algumas margens. Eles pensaram pro labore, o contrato tem previsão sobre a maneira de investimento dos valores de lucro dessa empresa, né? Onde é que está escrito o que pode e o que não pode? Até mesmo um advogado pode fazer esse plano com ela e traçar aquilo que ela pode fazer ou não dentro da legalidade para se atuar. Porque, Larissa, tem uma coisa que é verdade. Embora ela tenha um caminho dentro da lei, é óbvio que ele não pode dizer como o bonito quer que ele vai ficar com tudo. Não. Isso não existe. Não.
Mas também é verdade, um bom advogado vai conseguir explicar isso para ela, que é preciso muitas vezes ter um pouco de inteligência para fazer essa saída. Sim. Porque ele pode tornar a vida dela muito difícil. Exatamente. E ele pode levar a empresa para uma situação ainda mais difícil e ela ficar sem nada. E ela ficar sem nada. Ou seja, a gente não vai falar especificamente tudo, porque nem tem tempo para fazer isso aqui, o vídeo já vai ficar longo, mas são estratégias. Então a gente percebe que para abrir uma empresa, você precisa pensar muito bem. E se as coisas começarem a dar errado, você também precisa pensar muito bem as estratégias para a sua saída. E isso vale não só para a empresa, mas também para a sociedade conjugal. Muito bem. Né? A saída ela não pode ser feita de qualquer maneira. Principalmente quando a gente tem esse caso que tá tudo ali junto. Não são só os bens, mas também a empresa na qual os dois são sócios. Qual que é o regime de bens? Como que vai ser feita essa saída? Porque a má-fé existe. A gente percebe nessa história que a Esmeralda ela só quer sair. Mas a gente não sabe se do outro lado, a partir do momento que essa pessoa ficar sabendo das intenções totais da Esmeralda, se ele não vai dilapidar patrimônio. E se ele também não vai usar, de repente, se ela resolve fazer isso sem assistência jurídica, indicação correta, ele não vai usar isso contra ela depois, né? Exatamente. Ou seja, ninguém casa ou faz sociedade pensando que vai dar errado. Mas as coisas podem dar errado e é melhor prevenir. É por isso que serve o contrato, gente. E é para isso que serve uma boa consultoria jurídica. É isso aí. Fechou? É Assista isso. esse episódio que é muito bom. Muito bom. E se você tiver mais alguma dúvida, já deixa aqui pra gente. E se você gostou do conteúdo, Curte, compartilha. divulga. É isso. Tchau, gente. Até o próximo. Até.